Nos Estados Unidos, continuam as operações para prender e deportar imigrantes em situação irregular. Mais de 6 mil prisões já foram feitas. Lá nos Estados Unidos, o governo de Trump realiza uma mega operação para prender imigrantes ilegais. Desde o dia 23 de janeiro, a administração Trump já prendeu mais de 2.300 pessoas. Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tudo que impacta a vida de um migrante, você já sabe, né? Você acompanha aqui no meu canal, em primeira mão. Então, seja inscrito e já aproveita e deixa um like e teu comentário também, para poder ajudar o canal a crescer. Aqui, todas as informações mais importantes que envolvem a vida de um migrante nos Estados Unidos, você receberá em primeira mão. Pessoal, realmente a mega operação está sendo feita. Ou, simplesmente, a deportação em massa está acontecendo. Desta vez, com uma presença forte naquela que é a maior cidade, santuário aqui nos Estados Unidos. Acompanhe a reportagem na íntegra com a CNN. Boa tarde a todos. Pois é, operações que acontecem em todo o país. Só hoje, 969 pessoas foram presas. Ontem, 1.179 pessoas presas. A gente está falando de imigrantes que não têm a documentação necessária para estarem aqui nos Estados Unidos e foram presos pelas autoridades federais. E essa operação que aconteceu aqui em Nova York, na madrugada, antes das 6 horas da manhã, chamou muita atenção. Por quê? Porque Nova York é a maior cidade santuário dos Estados Unidos. É uma cidade onde as leis locais protegem os imigrantes. As autoridades locais não pedem documentos de imigração quando alguém vai à polícia ou quando vai receber atendimento médico, por exemplo. Então, as autoridades federais vieram aqui justamente sabendo, né, que muitos imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos acabam ficando em Nova York, e a prova da importância que o governo Trump deu para essa operação foi a participação de Kristi Noem, que é a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos. Ela participou dessa operação, publicou várias fotos nas redes sociais, publicou uma mensagem também falando sobre uma pessoa específica que foi presa. Foram mais de 20 que foram presos aqui em Nova York, mas Kristi Noem escreveu sobre um preso especificamente, dizendo: imigrante criminal acusado de roubo, sequestro, agora sob custódia graças ao ICE. E aí ela usa ali uma expressão. Agora, a prefeitura ainda não se pronunciou sobre esse assunto, o governo estadual também não. A CNN tentou entrar em contato para saber, né, como as autoridades locais se pronunciam, já que essa é realmente a maior cidade santuário dos Estados Unidos, uma cidade que protege muitos imigrantes que estão aqui, independentemente da situação de documentos, independente se as pessoas têm documentos ou não. O que a gente sabe de fontes é que a polícia local de Nova York não participou dessa operação, que foi conduzida por cerca de 200 agentes federais de vários departamentos, e são operações, vale lembrar, que acontecem agora em vários lugares, em locais de trabalho, em escolas, em igrejas. Isso não podia ser feito antes, mas agora pode, porque Donald Trump aumentou, né? Ele expandiu o escopo dessas operações para cumprir a promessa de campanha dele, que foi fazer a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. Lembrando que, claro, prisão é diferente de deportação. O processo de prender pessoas é o primeiro passo para que essas pessoas sejam deportadas. Mas aí a gente está falando de um processo mais longo, de um processo que envolve toda a questão dos voos, que a gente vem falando bastante aqui. Mas Donald Trump acaba dando, sim, esse primeiro passo, fazendo esse grande número de prisões, e principalmente nesses lugares que são democratas e que costumam proteger imigrantes, como é o caso aqui de Nova York, porque, claro, é onde muitas dessas pessoas estão. E o fato de poderem entrar, das autoridades federais poderem entrar em locais de trabalho, também acaba ajudando bastante nisso, porque aí essas autoridades podem entrar, né? Servidores do governo podem entrar em lugares onde se sabe, onde é sabido que esses imigrantes trabalham, e pedir a documentação dessas pessoas. Por isso, existe um medo muito grande entre a comunidade imigrante. O governo federal diz que são operações focadas em imigrantes com histórico criminal, né? Que sejam acusados de algum crime, mas há relatos ali de pessoas que estão sendo abordadas sem esse histórico, e isso acaba causando muito medo, claro, muita aflição nessa comunidade de pessoas, muitas delas que vivem aqui nos Estados Unidos há anos, há décadas, e agora tem muito medo de que isso vá mudar. Yuri e Débora. Mari, inclusive relatos de pessoas que não estão indo trabalhar, né, com medo, justamente porque agora não tem mais essa zona livre, né, essa zona protegida, e a pessoa não vai trabalhar, está com medo de ser abordada. Enfim, realmente um drama para... Cidade santuário. A cidade santuário, elas são cidades que protegem os imigrantes.
e oferecem também programas para certos imigrantes. Quando a gente fala proteção de imigrantes, significa que a polícia local, por exemplo, estadual, não coopera com o ICE, que é a agência de imigração, e é responsável pela detenção e deportação dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, se você está numa cidade santuário, por exemplo, a polícia não vai colaborar com a agente da imigração. E isso não significa que a imigração não poderá fazer operação dentro de uma cidade santuário. Ela pode sim, assim como está fazendo agora em Nova York e em várias cidades também. Quando ela faz essas operações, qual é a única questão que não terá a favor? O apoio à polícia local. Como a polícia local não colabora com o ICE por ser uma cidade santuário, a imigração precisa usar os seus próprios agentes, os seus próprios homens para fazer detenções de imigrantes. Então, a cidade santuário, ela só protege a questão de não fornecer informações de imigrantes para o ICE, mas ela não protege no sentido de não haver operações de deportações dentro dessa cidade. Essa é a questão, ok? Lembrando que aqui nos Estados Unidos existem várias cidades santuários, vários estados santuários. Aqui vai algumas delas. Sim, a maioria desses estados são estados democratas, né? Washington, que tem a cidade de Seattle, Colorado, que tem Denver, Califórnia, que tem Los Angeles, Arizona tem Phoenix, Illinois tem Chicago, Nova Jersey tem New Jersey. Esses estados que eu mencionei são todos administrados por democratas que não vão cooperar com essas deportações, essas repatriações. Então, como não conta com a cooperação desses estados, então o governo americano investe, né, a mobilização do ICE, que é a Agência de Imigração e de Alfândega, que é um organismo federal, para fazer isso, apesar de prefeitos e governadores não concordarem. Mas tem essas cidades que eu mencionei que atraem muitos imigrantes. Texas, um estado republicano, que tem uma fronteira muito grande com o México, né? Assim como Arizona também tem. Então, essa fronteira, que é bastante vulnerável, muito porosa, e sendo um estado republicano, as forças federais então estão indo para apoiar as forças estaduais para fazer essas prisões. Geórgia, um estado também governado por republicanos, mas que Atlanta, por exemplo, a prefeita é democrata, e é um estado em que houve uma prisão de um hondurenho que é acusado de ser um criminoso, foi pego dirigindo sob efeito de substâncias, mas tem acusações contra ele. Um caso, Honduras é um país emblemático. A Flórida, também um estado republicano com muita imigração, não tem fronteira terrestre com o México, mas está no Golfo do México ou Golfo da América, que é o Donald Trump. Flórida é um imã de imigrantes latinos, então, por isso a escolha desses estados por enquanto. Você acha que pode se espalhar para outros estados ainda? Com certeza vai se espalhar. Eu acho que as prioridades estão muito relacionadas às cidades. Né? Agora, Massachusetts, por exemplo, tem Boston, muitos brasileiros em Boston, muitos latinos. É um estado que pode ser alvo, é um estado governado por democratas, né? Vai haver resistência. Eles sabem que haverá, são chamados de santuários esses lugares, que haverá resistência das forças estaduais. Os prefeitos estão anunciando isso e tal, que vão proteger os estrangeiros. Às vezes são pegos aí no meio veteranos militares, situações limítrofes de pessoas que estão esperando a cidadania, e não necessariamente são pessoas criminosas. Em muitos casos não tiveram nenhuma passagem pela polícia. Muito obrigado, Lorival Santana. E aí, me conta, você já sabia disso? Deixa aí nos comentários. Agentes batem de porta em bairros em que comunidades estão assustadas. No Bronx, aqui em Nova York, a busca por imigrantes ilegais aconteceu antes do amanhecer. Uma pessoa foi presa. Desde o começo das operações, 6.000 imigrantes foram detidos e mais de 800 acabaram deportados. Dados do governo americano atualizados até novembro do ano passado, ainda durante o governo de Joe Biden, mostram que quase 1,5 milhão de imigrantes tiveram a deportação autorizada pela Justiça. Desse total, quase 40 mil são brasileiros. Nesses casos, os detidos puderam recorrer, por exemplo, a pedidos de asilo humanitário, alegando o risco de morte nos países de origem.
Mas, pela nova diretriz da Casa Branca, imigrante sem documento é considerado criminoso, o que promete acelerar os trâmites que antecedem a deportação. E para reduzir a lotação nos centros de detenção na fronteira com o México, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que autoriza a construção de um novo complexo com capacidade para 30 mil imigrantes ilegais na base militar americana em Guantánamo, em Cuba. E o cerco aos imigrantes atinge até grupos que estavam em situação legal. Por meio de um decreto, Trump revogou uma norma que impedia a deportação de 600 mil venezuelanos já instalados aqui nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que as operações aumentam, grupos de apoio aos imigrantes se mobilizam. Esse, em Chicago, oferece uma aula em espanhol para que a comunidade latina saiba de seus direitos, caso seja abordada pelos agentes de imigração. Tudo que impacta a vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos, você já sabe, você acompanha aqui no meu canal em primeira mão. Então seja inscrito, já aproveita, deixa um like também e compartilha com teus amigos. Deixa o seu comentário também para poder ajudar o canal a crescer. Até porque todas as informações mais importantes e atualizações que envolvem os Estados Unidos, você receberá em primeira mão. Qual é a sua opinião sobre essa operação em massa, essa mega operação? Eu quero saber a sua opinião, quero ver o seu comentário. Deixa aí, deixa o seu comentário. Eu gostaria de saber a sua opinião também. O que você está achando? Ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.